Então nós vamos começar nossa classe, juntamente com o nosso professor, querido pastor Marco Aurélio Ferrari. Nós teremos a nossa classe do Discipulado Jovens da Betel. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora a gente vai, nessa fase do curso, a gente vai falar, quer dizer, a gente teve um ano, acho que mês que vem já vai fazer um ano, dando a introdução do assunto que a gente vai entrar agora. Só a introdução. Mas o assunto final é rápido. Em 1 ou 2 meses a gente faz tudo. Mas aí depois volta de novo. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Vocês convidam gente que nunca ouviu. É uma classe sem fim. Aí começa de novo. É igual o rio, tem vida eterna. Então, irmãos, quando o pastor chamou para falar sobre a volta de Jesus ela é muito complexa. Não é difícil, ela é complexa. Complexa no sentido de que a gente, para entender bem, a gente tem que ter uma visão panorâmica da Bíblia. Para entender bem a volta de Jesus. Tanto que quando a gente estuda a volta de Jesus, a gente estuda a parousia de Cristo. Parousia é um termo grego para volta. E parousia é um termo mais amplo do que simplesmente volta. Parousia é todo acontecimento que antecede a vinda de um grande rei, durante a vinda desse rei e depois da vinda desse rei. Então, quando a gente estuda a volta de Cristo, a gente deveria estudar a parousia de Cristo, porque é um assunto extremamente complexo na Bíblia. Não difícil, complexo. Deus fala que Ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Então, por isso que a gente estudou Gênesis, porque desde Gênesis já está anunciando o fim. Então, a Bíblia ela é completa e perfeita. O grande acontecimento além da redenção de Cristo na cruz, se a gente pudesse estipular qual foi o maior acontecimento espiritual que já teve, além da redenção de Cristo na cruz, o próximo grande acontecimento espiritual que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Então, por isso que a Bíblia prepara desde o começo, desde Gênesis, esse grande acontecimento que é onde tudo vai desembocar. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo vai ser recompensado no arrebatamento da igreja. Lógico, o Senhor Jesus Cristo já tem recompensa, cada vez que um se converte, uma recompensa. Mas assim, a grande recompensa dele é o arrebatamento da igreja. Ou seja, é o casamento de Cristo. É as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, vocês têm a noção da grandiosidade que é esse evento para o mundo espiritual e para o mundo material também. O casamento do Criador do Universo. A gente, quando tem um casamento em casa, a família inteira se envolve, um acontecimento tão lindo, né? Minha irmã, quando casou 10 anos atrás, eu tocava o CD de faixa oficial o dia inteiro em casa, né? Não tem que ter clima de noiva o negócio, né? E você imagina tudo para aquele grande acontecimento que é um casamento. Você imagina isso, o casamento do Rei do Universo. O que não vai ser? É isso? A Bíblia fala que tudo que existe no mundo material foi tirado do espiritual. Ou seja, tudo que existe no mundo material é menor do que de onde foi tirado. É isso? Se eu tiro um casamento do mundo espiritual, é porque o casamento do mundo espiritual para pôr no mundo material, é porque o casamento do mundo espiritual é muito maior do que qualquer emoção boa que a gente possa ter aqui. Fazendo uma comparação. E existem coisas tão lindas no reino espiritual, que Deus falou, não, eu vou dar um pouco para o homem também. Dá um pouco para o homem saber o que é ter um filho, por exemplo. Porque Deus teve um filho. Essa relação de pai e filho, Deus teve, falou assim, esse homem tem que experimentar para saber o quanto que isso é bom. Guardadas as devidas condições normais de temperatura e pressão, né, irmãos? Vou generalizar que tem pais aqui, né? Não merece nem o tipo. Mas, enfim, a sensação de ter um abraço de um filho, de um abraço de uma pessoa que você ama, Deus tinha lá, não precisa experimentar isso. Então, Deus sabe o que é um casamento e Deus falou, o homem vai experimentar o que é isso também. Agora, o nosso grande casamento é uma igreja que se aproxima com uma velocidade estonteante. A gente vai envolvido nesse mundo, a gente não tem noção de como que a coisa está fervilhando já. Quando eu comecei a estudar a volta de Jesus, não parecia que estava tão ácido como está hoje. É isso? E o que acontece conosco hoje? Por que a gente não percebe? Porque eu sempre imaginei, se você pegar uma pessoa e dar uma colherada de sal para ela de uma vez, ela vai vomitar, ela vai passar mal. Mas se você começar de pouquinho em pouquinho, dar sal para ela, pequenas porções, ao prazo de poucos meses ela está tomando uma colherada de sal e não está sentindo gosto nenhum quase.
E a humanidade está desse jeito, a coisa está ficando tão normal, tão normal, tão normal, tão normal, que a gente está achando que, né, isso é fichinha. Não, uma coisa está muito feia. A coisa está muito feia. O ser humano está perdendo as estribeiras de tudo. Está na hora de Deus dar uma puxada na rédea do ser humano que está se achando muito bom. Veja o que acontece, veja as programações de televisão, tudo voltado para o sexo, tudo voltado para desenfreamento sexual, uma falta de ordem, uma falta de decência, uma falta de caráter nas pessoas, de modo geral. Não é ainda o esfriamento, tá? O esfriamento do amor ainda vai acontecer, mas é, tipo assim, uma falta de punição. Você, ninguém está vendo, ninguém está... Isso, a coisa vai aumentando, a ponto de a gente perder a linha tênue que separa o que é justo do que é pecado. É isso? Tem coisas que ficam bem naquela linha e os crentes estão perdendo, e a gente não pode perder. É isso? Aquilo que a Bíblia fala que está errado e ponto. Não adianta a gente querer, com a nossa teoria pós-moderna, achar que tudo é relativo. Não, o pecado não é relativo, o pecado é absoluto. Se Deus falou que isso é pecado e acabou. Não vamos discutir. Que Deus me ama, eu posso fazer. Não. Deus é justo. Ele falou que não pode para quem ele ama, para quem está em tratamento. E hoje o crente, eu falo de crente porque é onde está o grande perigo, porque Paulo falou que nos últimos dias haveria apostasia dentro da igreja, e apostasia. Eu só falou que haveria apostasia, mas apostasia, lógico, que dentro da igreja, porque o mundo que tá já perdido não tem como se apostatar. Na verdade, a apostasia é para onde? Para quem está achado. Quem pode se perder? A única pessoa que pode se perder é aquela que está achada. Porque quem está perdido não vai se perder. Já está perdido. Né? Então, Paulo fala que uma das grandes características dos últimos dias seria a apostasia. E o que é a apostasia? É o afastamento das verdades bíblicas. Estão inserindo coisas e mais coisas, e tem agora o culto tem que entrar a arca, e tem que tocar na arca, e vai. Muito cuidado. Muito cuidado. O ser humano está se enchendo de coisas para tentar suprir uma verdade que ele sabe qual que é. Caminho de cruz. Tá? Pedro falou também, falando dos últimos dias, que é o nosso assunto, Pedro falou que nos últimos dias também apareceria muita gente falando assim, estou cansado de esperar. Desde quando minha avózinha crente morreu, ela morreu esperando, meu tataravô morreu esperando, minha bisavó morreu esperando, não veio. Tá? Isso também é um sinal dos últimos dias. Porque Pedro fala que nos últimos dias muitos perguntariam, cadê a promessa de sua vinda? Onde que está? Então, quando você ouvir alguém falando isso, Pedro já falou que isso aconteceria nos últimos dias. Isso também é sinal da volta de Jesus. Tá? Do jeito que o mundo está, né, irmãos? O mundo está materialista, a gente fica, né? Está demorando, será que aquilo que o pastor está falando está certo? Será que é aquilo lá mesmo? Não se atenha com o que o pastor fala, com o que o professor fala. Se atenha com o que a Bíblia fala. A Bíblia falou que ele vai voltar. Os anjos do céu falaram que eles vão voltar. Que ele vai voltar. O Espírito Santo falou que ele vai voltar. E Jesus mesmo falou que ele vai voltar. Então nós temos aí três promessas feitas por dono da volta. O próprio Jesus falando que ele vai voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas, voltarei outra vez para buscar, para buscar onde eu estiver, para que vocês estejam também. Prometeu ou não prometeu? Né? O Espírito Santo, em todas as pessoas falando que Jesus vai voltar. É isso? E os anjos também falaram que Jesus ia voltar. Lembra aquele dia onde Jesus subiu aos céus? Estavam lá os galileus e viram aqueles dois anjos aparecer no dia onde Jesus sobe aos céus. Eles ficam olhando Jesus subir aos céus e ficam tão atônitos. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Os anjos falam assim, vocês não se preocupem, porque esse mesmo Jesus que subiu vai voltar outra vez. Então nós temos promessa, irmão, dizendo que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Tá? A nossa breve existência, irmão, 70, 80 anos, perante uma eternidade não é nada. Você não voltou durante a minha vida. Mas a promessa de Deus é muito grande. É muito grande. Tá? Então não perca a esperança. Nunca perca a esperança. A fé que você abraçou é a única e verdadeira fé. A única e verdadeira fé que leva à salvação. A cruz de Cristo. Não tem outra. Tá? Então, irmãos, dentro desse estudo sobre a volta de Jesus, um dos assuntos que eu gosto de começar, gosto de falar sobre Israel, a gente já falou muito sobre Israel ao longo desse estudo. Um ponto crucial que eu gosto é o que está lá em Ezequiel capítulo 38, que a gente já deu uma pincelada, mas hoje a gente vai ler de novo, com mais carinho. Ezequiel capítulo 38. Tá? Essa Bíblia tem.
Os nossos últimos encontros, nós falamos sobre as epístolas de Paulo, e um dos últimos escritos, o Apocalipse de João. Ok? Depois, então, a gente não tem mais nada que complete a palavra do Senhor. Já está completa o Apocalipse de João, que é um dos últimos livros escritos. Tá? Daí, então, irmãos, por quê? Porque com a cruz de Cristo, a era da igreja já estava inaugurada. Com a cruz de Cristo, a era da igreja já estava inaugurada. Então, nós estamos vivendo agora um período chamado período da graça. Ok? Período da graça. Começou com a cruz de Cristo e está vindo até hoje. Próximo grande acontecimento, espiritualmente falando, é o arrebatamento da igreja. O grande acontecimento para nós, não vai ter outra grande promessa a não ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Uns acreditam que com essa vinda, logo em seguida, acontece os 7 anos de tribulação, tá? Que é a corrente predominante do meio evangélico. E uma outra corrente acredita que começa a tribulação depois de 3 anos e meio, com a morte das 2 testemunhas que a gente vai falar mais para frente. A igreja é arrebatada quando as 2 testemunhas são ressurretas. Quando as 2 revivem, as 2 testemunhas revivem, sobem aos céus, a igreja subiria junto. É uma segunda corrente. Não tão ampla quanto a primeira, que a mais aceita é a primeira. A primeira chama-se pré-tribulacionista. Então, se você ouvir alguém falar assim, eu sou pré-tribulacionista, significa que ele acredita que Jesus vem antes da tribulação. Se você ouvir alguém falar que Jesus vem no meio da tribulação, essa pessoa é mid-tribulacionista. Se ela falar que ela acredita nessa teoria, mid-tribulacionista. Mid de meio. Ou meso. Ou então, existe uma pequena parcela de evangélicos que acredita que Jesus vem depois da tribulação. Okay? Esses são os pós-tribulacionistas. Adventista, Testemunho de Jeová. Tá? Testemunho de Jeová não é Jesus. Então, são essas 3 correntes. Tá? A mais aceita é a primeira, pré-tribulacionista. Existem coisas na Bíblia que dão respaldo para a primeira, existem coisas na Bíblia que dão respaldo para a segunda, mas entre os prós e os contras, a primeira é a mais aceita. Tá? Aí eu pergunto, mas por que Jesus já não deixou isso definido? Para a gente estar preparado a toda hora, né? Você não tem que saber muito quanto o ladrão da noite tem que estar preparado. Irmãos, e Ezequiel capítulo 38, ali você vai ver a descrição de uma guerra, que essa guerra não se encaixa em nenhum outro evento que já tenha acontecido na história da humanidade. Tá? Então, Ezequiel capítulo 38, abra sua Bíblia, quem tem. Ezequiel capítulo 38, vai falar de um evento, uma guerra, que não aconteceu ainda, porque não se encaixa em nenhum fato histórico, quer de Roma, da Idade Moderna, da Idade Média, que se encaixa nessa guerra aí. Tá? É a famosa guerra de Gog e Magog. Bem famosa, né? Vamos ler, eu já li o passado, mas vamos ler de novo para fixar bem para vocês. Então Deus falando para o profeta Ezequiel relatando, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog. Ou seja, você vai falar agora contra essa pessoa chamada Gog. Tá? Então é um homem. E esse homem é da terra de Magog. Magog significa terra de sombras. Então existe um homem chamado Gog, que vem da terra de Magog, que significa terra de sombras. Príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Muito provavelmente 2 homens que também deram origem a um povo. O povo de Meseque e o povo de Tubal, que eram 2 homens também. Okay? Então aqui está falando de um príncipe poderoso, de uma terra de escuridão, porque Magog significa terra de escuridão, terra de sombra. Tá? E ele é chefe dessas 2 tribos, dessas 2 pessoas aqui de Meseque e Tubal. Assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog. Ou seja, Deus falando, eu sou contra você, rapaz. Tá? O Senhor Jeová falando, eu sou contra você e eu vou contra você.
Eis que sou contra ti, o Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Ele repete. Te farei voltar, e porei anzóis aos teus queixos, e levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Então aqui Deus dá uma descrição de como que ele é. Okay? É uma congregação grande. O que Deus vai fazer? Vai fazer igual a um boi, não é isso? Vai enfiar um anzol no nariz dele, e vai puxar. Okay? Vai puxar, porque você sabe, né? Eu não morei em sítio, mas me disseram que quando você quer puxar um boi, não adianta pegar ele pelo chifre, não adianta puxar ele pela patinha, só você enfiar um negócio no nariz dele e puxar, ele vem, porque ele fica tontinho. Não precisa fazer muita força. Tá? E Deus falou que vai fazer isso, vai enfiar um anzol no nariz de Gog e vai puxar ele. Vai puxar para onde? Né? Vai trazer ele, aí Deus vai falar quem vem, para onde que vai trazer. E ainda fala que é uma congregação grande, o seu exército, com seus cavaleiros, congregação grande com escudo e rodela. Ou seja, sabe aquele escudo de guerra? Significa armas de guerra. Manejando todos a espada. Ou seja, gente que veio para guerrear. Mas é Deus puxando para onde Deus vai falar daqui a pouco. Agora, quem que vem? Persas, etíopes e os de Put com eles. Todos com escudo e capacete. Ou seja, é um exército muito grande. Então, quem que vem? Persas, etíopes e os de Put com eles. Todos com escudo e capacete. Quem vem mais? Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, Deus, usando o profeta Ezequiel, ele dá uma relação de povos que vão vir com Gog e Magog. Ou seja, ele não vem sozinho. Vai vir os persas, os etíopes, os de Put, de Togarma e o de Gomer, vem com ele. Quem é esse povo? Calma, a gente chega lá. Prepara-se. Deus avisa ele. Prepara-se. Sim, dispõe-se todas as suas congregações que reuniram a ti e serve tu de guarda. Ou seja, vai você na frente. Tá? Veja todo mundo que vem com você, mas você vai na frente. Seja você o guarda deles e vem. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos. Então Deus diz quando. Então não é na Idade Média, não é no tempo de Cristo, não é na Idade Antiga, não é logo depois de Ezequiel, é nos últimos anos. Então Deus fala como que é nos últimos dias, nos últimos anos. Então, para o nosso tempo, já que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos anos. Tá certo ou está errado? Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Então Deus também fala para onde que o Gog vai vir com a tropa dele. Para onde? Para Israel. Novamente, o nosso querido país, né? Nossa pátria espiritual envolvida, Israel, o mar Mediterrâneo. E veja que Deus dá descrição desse povo. Deus fala que se retirou da espada, né? E que depois no outro versículo Deus vai falar que estava no meio dos povos e Deus trouxe para cá. O povo judeu, com a criação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948, ele teria fugido da espada. Tá? Ah, mas está lá guerreando até hoje? Tá, mas ele não é perseguido mais nos países, ele fugiu da espada. Tá? Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos. Então, o judeu veio da Polônia, veio da Alemanha, veio da Inglaterra, veio dos Estados Unidos, veio da Europa todinha. Da Itália, veio da África, veio do Brasil, foram todos para Israel. Até hoje, continua indo muita gente para Israel, que o sonho do judeu é morar em Israel. Tá? Se ele fica no outro país, tem promessas. Alianças, Abraão, alianças da vida. Exatamente. É um povo, irmãos, que está ligado à terra. A gente como brasileiro, que nós, como já falei várias vezes, nós somos ensinados a não gostar do Brasil, não é isso? Depois de 7 anos na Alemanha, então, eu tirei tudo que é verde e amarelo da minha casa, não é verdade? Então... Das árvores. Né? Tirou tudo, você não viu um verde e um amarelo, né? Nós somos ensinados a não gostar do Brasil, mas o judeu, ele é judeu, entendeu? Ele é brasileiro e brasileiro. Ou seja, eu tenho a minha religião que é misturada com a minha terra, com a minha nacionalidade, não tem como separar. Aonde eu for, a minha terra é Israel. Marco, Okay? é engraçado que brasileiro dos Estados Unidos
Sim. Os dois, ambos são apaixonados pela nação. Brigam mesmo. O judeu, mais que o americano, né? Ei, mano. Aliás, a maioria dos americanos é judeu. E se reuniu então nos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi retirada dentre muitos povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás. Então, já está falando, olha, Israel vai habitar seguro. Irmãos, ele está em guerra lá, mas lá é o país dele. É isso que a Bíblia está falando. Ele está seguro lá, de lá ninguém mais vai tirar ele. Okay? Então subirás. Virás como uma tempestade. Far-se-á como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então você imagina, o dia que isso acontecer, ele vai vir como uma nuvem. Ou seja, vai vir aquele exército gigantesco, descendo em direção a Israel. O negócio vai ser. Guardem, não é essa batalha do Armagedon. Okay? Não é a batalha do Armagedon. E por que eu falo que não é? Porque em outro versículo, em outro capítulo, vai descrever a batalha do Armagedon, e na batalha do Armagedon vai estar incluídos os reis do Oriente.